Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Antes da gente começar, o recadinho de sempre. Não deixe de se inscrever, é fácil, é só você olhar embaixo e clicar em inscrever-se. Ative o sininho, deixe um like, me ajuda muito e me ajuda a desenvolver ainda mais este espaço de compartilhamento. Não deixe de compartilhar esse vídeo, ok? Muito bem, nós estamos falando de antiguidade clássica, estamos caminhando juntos aí pela Grécia das cidades. Nós já vimos a sua formação, seu desenvolvimento, vimos especificamente Esparta e Atenas e a questão da política e do imperialismo e das hegemonias no período clássico. Eu quero agora caminhar para um outro lado. Eu quero entrar falando sobre a cultura e o legado grego à civilização ocidental. Então, nós estamos ainda no período clássico, no auge de Atenas, o período do grande desenvolvimento cultural ateniense, que vai ser o centro irradiador de toda a cultura a partir do século V. Durante todo esse período do século V, chamado século de ouro, Atenas é o centro irradiador desta cultura. Ok? Então, eu vou trabalhar com vocês essa cultura, esse pensamento, essas ideias. Acompanhem comigo. Veja só, vamos começar pela religiosidade grega. Fazendo um contraponto com a religiosidade do Oriente Médio. Ela é politeísta, ela é baseada na adoração de alguns fenômenos da natureza, de alguns deuses criados de subjugação do ser humano, são deuses, em alguns casos, antroposomórficos. Exigem sacrifícios humanos ou não, né? Você tem uma grande variedade a isso, e o quadro de exceção é justamente formado pelos persas e pelos hebreus. No caso da Grécia, dos povos gregos, a religiosidade é toda calcada no antropomorfismo. Os deuses têm formas humanas, têm caráter humano, têm moral humana, ou seja, são falhos como seres humanos. E não existem dogmas, não há uma verdade absoluta. Cada um vai viver a sua religiosidade de forma muito própria, seja familiarmente, seja individualmente. Grande parte desse culto aos deuses gregos está relacionado a cultuar pela proteção da família, pela proteção da tribo, ou mesmo os deuses da cidade, os deuses que protegem a cidade, que protegem a polis. Derivada justamente desse culto familiar. Vale lembrar que se a polis é dominada pelos eupátridas, é o deus dos eupátridas que acabará se tornando o deus protetor daquela cidade. O politeísmo é a marca, existe o Monte Olimpo, onde habitam os deuses, e o que nós vamos encontrar em termos de mitologia, estudo dos mitos, é o entendimento das lendas que contam como esses deuses e os heróis, que são filhos dos deuses, construíram e formaram o que nós chamamos de mundo, de humanidade, tudo aquilo que requer as suas ações morais e de entendimento do que é o mundo e do que é a natureza, ok? Claramente é um grande sincretismo religioso, a mistura de vários elementos culturais, étnicos, religiosos para o entendimento e a vida desta religião grega. E é importante isto, já falei e repito, a moral humana não se difere da moral dos deuses. Os deuses gregos são como seres humanos, só que eles são mais fortes, mais altos, imortais, mas sujeitos às mesmas características e sujeitos às mesmas crises morais dos deuses, pelo dizendo, dos seres humanos, inclusive se relacionando diretamente com os seres humanos, vivendo as suas verdades, mentiras, imoralidades e moralidades, ok? Um ponto interessante é que os gregos tinham muita preocupação com a questão do futuro. O que é o futuro? E a maneira que eles tinham de prever o futuro, ou de buscar a previsão do futuro, era através dos oráculos. Em Delfos ficava o principal oráculo, onde as pitonisas, as sacerdotisas, elas em transe adivinhavam e falavam do futuro daqueles que as procuravam.
Nesta linha da religiosidade, eu quero falar um pouco sobre a mitologia. Vamos em frente. Veja, o primeiro mito que nós podemos desenvolver aqui, ou entender, é o mito sobre como tudo se originou. Tudo tem origem com os deuses. Urano, que é o céu, e Terra, Gaia, surgem do nada. São deuses que surgem do nada, do que é considerado nada nessa concepção do ser na filosofia e na mitologia grega. Da união de Urano e Gaia, nós temos o surgimento dos titãs, dos ciclopes e dos gigantes. Os titãs, desses titãs, nós destacamos a figura de um chamado Cronos. Cronos acaba destituindo seu pai Urano do poder e passa a dominar aquilo que era conhecido como mundo. E para que ele não fosse também destituído pelos seus filhos, porque ele havia destituído o pai, Cronos passa a devorar os seus filhos para que eles não cresçam e não os destituam em algum momento. Um desses filhos, chamado Zeus, consegue escapar à sanha devoradora do pai e consegue destituir Cronos do seu poder. Ele é filho de Cronos com Rhea, uma outra titã que está inserida aí nesta história. Todos os titãs, a partir daí, vão ser aprisionados no inferno, onde eles serão guardados e vigiados por um outro, por um filho de Zeus, chamado Hades. Perdão, filho de Zeus não, ele é filho de Cronos também, chamado Hades. Ok? Prometeu, um outro deus, ele vai ser o criador de todos os homens, de todos os seres humanos. E é nesse contexto de Zeus, de Prometeus e do Hades que surge a figura de Pandora. Pandora é a primeira mulher. A Pandora foi dada a missão de guardar um jarro, uma caixa, dependendo de como isso é contado, onde todas as mazelas da humanidade estão guardadas. Essa caixa é aberta por Prometeu, né? Curioso do jeito que era, e tudo que é de ruim sai dessa caixa, entra em desequilíbrio no universo, ficando apenas a esperança no fundo da caixa. Irado com tudo isso, Zeus resolve castigar a humanidade com um grande dilúvio. No entanto, apenas um ser humano consegue, aliás, dois seres humanos, né, conseguem sobreviver a esta ação de Zeus, que é Deucalião e Pirra, dando origem a uma nova humanidade. Notou que guarda uma certa semelhança com outros mitos que nós conhecemos, mas não no contexto do Ocidente, sim no contexto do Oriente? Olha só o mito sobre a questão dos deuses, como é interessante. Veja só, deuses e heróis. Deuses habitavam o Monte Olimpo, menos dois. Poseidon, pai do Percy Jackson, nos mares, e Hades, o guardião do mundo inferior e dos mortos do inferno. Filhos de Cronos. Os filhos de Cronos são Hestia, Deméter, Hera, Poseidon, Hades e Zeus. São os deuses mais antigos. Zeus, né, vai ter filhos juntamente com Hera, a sua irmã. Nós temos incesto aqui. Então, Cronos, estão aqui a sequência, esta é a genealogia dos deuses. E depois, Zeus, que vai ter filhos, vai se casar com Hera, sua irmã, terão os deuses Ares, Afrodite, Apolos, Artemis, Hefaístos, Atena, Hermes e Dionísio. Então a situação fica desse jeito que você está vendo aqui. São os deuses não menores, mas deuses mais jovens do panteão grego. Outro aspecto interessante que mistura a questão da religiosidade são os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos aconteciam em homenagem a Zeus, na cidade de Olímpia, né? E durante o período dos Jogos Olímpicos, as eventuais guerras que existissem entre as cidades e estados tinham que ser interrompidas, em homenagem a Zeus pela questão da religiosidade. A cada 4 anos, herdamos isso nos Jogos Olímpicos modernos, e consistiam aí em 6 provas, como você está vendo. A corrida, a luta livre, o pugilismo, o lançamento de dardo, disco e a corrida de carros. Os vencedores eram cantados
e contados nas poesias gregas e recebiam os louros da vitória em homenagem a Zeus, né? Outro aspecto é a questão dos mistérios. Os mistérios fazem parte do pensamento e da cultura grega, sobretudo naquilo que diz respeito a Eleusis, que estão ligados ao deus Deméter, que é entender o que era a vida após a morte. Note que a ideia de vida após a morte não é a mesma que se encontra no Oriente Médio. A ideia muitas vezes de renovação de ciclos que você encontrará aqui. Então a preocupação com a vida após a morte é presente nesses mistérios que surgem no contexto do período clássico. O teatro, outra grande herança cultural. O teatro grego, ele surge como um culto a Dionísios, ou Dionísio, se você preferir. Eram feitos concursos entre os autores, com trilogias tentando contar a crítica social, a vida nas cidades, a moralidade. São várias as peças que são encenadas aqui, com um detalhe: somente homens podiam encenar a peça. Mesmo nos papéis femininos, eles se travestiam, né, para o papel feminino e o uso de máscaras para poder interpretar nesse cenário dos teatros. Na poesia, nós temos a poesia trágica, que é uma crítica social, uma crítica moral, com destaque para Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Sófocles, nós temos talvez o conto mais conhecido, a poesia mais conhecida, que é Édipo Rei, conceito que até hoje é utilizado na psicologia para explicar o complexo de Édipo. Okay? Na comédia, que é a sátira à vida nas cidades, você tem críticas morais e sociais, com Aristófanes se apresentando como o principal autor. Filosofia talvez seja o grande legado da cultura grega e da construção da nossa identidade como civilização ocidental. A primeira preocupação dos filósofos era a preocupação com a natureza, ok? Como se originou a natureza, como tudo se originou. A busca da origem de todas as coisas e de como a natureza funciona. E nós temos Tales de Mileto, que vai dizer que a água é o elemento formador inicial. Depois Pitágoras, que vai buscar a origem de tudo a partir do número. Tudo é um número para Pitágoras. Demócrito, com a teoria atomística. Heráclito, que vai falar da eterna transformação da natureza, né, da eterna transformação do ser humano. O homem nunca ele é um eterno vir a ser, ele é o devir. E Parmênides, que fala do estatismo, do estático mundo, o que é, o que não é, não é. Então a preocupação inicial desses filósofos é justamente o entendimento da natureza. Depois, com o desenvolvimento das cidades e da vida nas assembleias, você tem o desenvolvimento da retórica, que não tem muito compromisso com a verdade, tem compromisso com ganhar a discussão, sobretudo na Assembleia, e defender um ponto de vista. A esses filósofos e pensadores chamaremos de sofistas, e o destaque é Protágoras. E nós temos os socráticos, que vão falar sobre o ser humano, sobre a alma, sobre a moralidade humana, a construção da moral, a construção da ética, a relação na polis. E aí nós temos os três grandes conhecidos: Sócrates, com seu método socrático caracterizado pela maiêutica, Platão, com a teoria das ideias, e Aristóteles, que vai falar de metafísica, de materialismo e das primeiras ordenações científicas e do entendimento da ética também. E todos eles, Platão e Aristóteles principalmente, falarão muito sobre política, sobre a questão da política e do relacionamento na polis, ok? Além dessas expressões, na literatura, o destaque para a poesia de Píndaro, onde ele vai falar e louvar os heróis gregos. Na história, Heródoto, com a guerra, vai falar muito Heródoto sobre a guerra do Peloponeso. Aliás, perdão, Heródoto vai falar sobre a expansão grega, né? Tucídides é sobre a guerra do Peloponeso, principalmente contando, né, a história dos povos gregos, e Xenofontes, outro historiador marcante. Nas artes, nós vamos encontrar expressões como a busca de demonstrar esta arte através da religiosidade, dos templos, das esculturas dos deuses,
Atenas será o epicentro, como eu já disse. O grande nome é Fídias, escultor Fídias, que foi responsável pelas estátuas do Partenon. Conta a história que Fídias estava terminando o seu trabalho com as estátuas que seriam fixadas no teto do Partenon, e ele estava preocupado em fazer as costas das estátuas, e um dos seus aprendizes pergunta para Fídias assim: mas mestre, por que estáis a fazer as costas das estátuas? Ninguém verá isso, porque elas ficarão fixas no teto. E a resposta de Fídias, tamanho era a sua excelência, é: ninguém verá, mas os deuses verão. Então, Fídias se torna um grande nome da escultura e da estatutaria, estátuas gregas nesse contexto. 3 estilos para você que nós observamos na arte grega. O estilo jônico, como você está vendo, com curvas e rebusques. O estilo dórico, mais sóbrio. E o estilo coríntio, também altamente rebuscado. Ok? É isso, período clássico, segunda parte, cultura e legado. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não deixe de compartilhar. Eu sou o professor Eduardo Baez. Este é o canal História Integrada Edu Baez. Inscreva-se, acesse, toque o sininho, compartilhe esse vídeo e dá um like, ok? Um grande abraço. Daqui a pouco nós voltamos, eu volto, para falar sobre o período helenístico. Até mais, um grande abraço.